Boa noite a todos. Então, todas as vezes que ouvimos as lições do doce Rabi da Galileia, quando suas lições são colocadas em pauta das reflexões humanas, os comentários que se ouvem a respeito da inadequação da doutrina de Jesus à vida atual são muitos. Falam que é praticamente impossível praticar lições da Boa Nova nesse mundo atual, avesso à bondade, à renúncia e avesso ao perdão. Nesse mundo em que o que vale é uma conta bancária bem poupuda, roupas caras, último modelo de carro e muito consumismo. A maioria das criaturas vive na indiferença e no endurecimento. A respeito de tais questões, conta-se que em tempos antigos existiu um grande artista, muito sensível, que se especializou na harpa. Tamanha era a perfeição com que executava peças musicais que pessoas vinham de lugares muito distantes para ouvi-lo. Senhores de terra estranhas vinham até sua morada, fazendo longas viagens em caravanas, somente para escutar suas sublimes execuções na harpa. Graças a isso, o mestre da harpa fez fama e fez fortuna. Comentava-se que não havia ninguém na terra que o pudesse igualar na expressão musical. Esse músico, ele possuía um escravo para seu serviço pessoal. Era ele quem servia água, frutas, doces aos convidados. Com uma aparência um tanto tola, jamais conversava. A harpa do seu amo, contudo, o atraía, e por vezes ele ficava olhando fascinado para as mãos do artista, dedilhando o precioso instrumento, quase em adoração. Certa noite, o artista voltou para casa bem mais cedo do que o esperado. Ao adentrar os jardins de sua mansão, ele percebeu uma melodia celeste pairando no ar. Alguém tocava de forma magistral na casa solitária. O artista se comoveu. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Ou quem seria o anjo exilado na terra que assim se expressava através da grandeza de notas musicais tão bem colocadas? Sensibilizado, emocionado, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao seu, avançou devagar para não ser percebido. Qual não foi sua surpresa ao verificar que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, usando os minutos que lhe pertenciam por direito, os minutos do descanso, sem incomodar ninguém. Ele exercitava as lições do seu senhor há muito tempo. O artista generoso e sensível, famoso que era, decidiu libertar o escravo, conferindo-lhe posição ao seu lado nas apresentações, nos grandes concertos musicais dali por diante. No livro Momentos de Coragem, as lições de Joana de Ângeles, escritas por Divaldo Pereira Franco através da psicografia, ela nos diz que as grandes conquistas da humanidade começam pelo esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se, vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, conseguindo resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio, no esforço pessoal. Toda vez que buscamos as palavras de Jesus,
nelas encontramos motivos de profundas reflexões. Jesus narra aos seus discípulos a parábola de um homem rico que tinha um mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel, que dissipou seus bens. E quando o patrão percebeu a má administração de seus bens, chamou o mordomo infiel às contas e lhe disse, chamou às contas e disse que ele seria despedido. O mordomo diz: me tiras a posição de administrar, com que vou viver? Cavar não posso e mendigar tenho vergonha. Como ele tinha alguns dias ainda na casa do Senhor, ele chamou os devedores todos do seu amo e a cada um ele ofereceu vantagens ou grandes descontos para que liquidassem suas contas junto ao seu senhor. E assim ele granjeou simpatias com atos ilícitos. Uma parábola que Jesus nos contou, tão atual ao nosso tempo. Granjear simpatias através da má administração ou de ajustes com o que não é seu. Ao narrar essa palavra, o mestre nos faz uma grave advertência. Todos teremos que dar contas da nossa administração. Está inserido no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 2. Dá conta da tua administração. Talvez você já tenha respondido mentalmente que nada administra, portanto, não terá que prestar contas de nada. Todavia, a um exame mais detido, leva a perceber que todos nós somos administradores em algum grau, em níveis variados. Somos, no mínimo, administradores da nossa própria vida, e isso já é o bastante. Individualmente, cada um administra seu tempo, suas atividades, e tudo isso lhe acarreta responsabilidade pessoal pelos próprios atos. Os pais, eles são importantes administradores, não só no que diz respeito à organização e harmonia do lar, mas também a grave questão da educação dos filhos. Certamente, teremos que dar conta da divindade, da administração desse departamento tão especial chamado lar. No campo profissional não é diferente. Não importa em que setor da vida trabalhemos, teremos que prestar conta do que temos feito. Sejamos nós um varredor de rua, um lavrador, um jardineiro, um professor, um médico, um arquiteto, um dentista, um político, ou tenhamos uma outra profissão qualquer, dela teremos que prestar contas um dia. Dá conta da tua administração. Todos, sem exceção, nascemos com possibilidades que precisaremos para a nossa evolução. Nós nascemos com todas as possibilidades, os recursos que nós vamos precisar usar para que nós possamos evoluir. Isso é regra. Nós nascemos, nós temos em nossas mãos os recursos necessários. Dessa forma, nós devemos florescer onde fomos plantados pelo Pai amoroso, justo, que nos concede não o que gostamos ou queremos, mas o de que necessitamos. Então, Deus nos concede não o que gostamos ou queremos, mas o de que necessitamos para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. A nossa dedicação, os esforços que empreendermos para desempenhar bem a parte que nos cabe no conjunto podem parecer insignificantes, mas serão de grande valia quando tivermos que responder perante as leis divinas que regem a vida, do que fizemos da nossa administração. E quanto maior é o raio de ação, a influência que exercemos sobre pessoas e situações, maior será a nossa responsabilidade, cada um dando conta de seus atos.
Se no contexto em que nós estamos inseridos, dissipamos ou usamos mal, desperdiçamos os recursos que Deus nos confia, agindo como o mordomo infiel da parábola, as consequências, por certo, serão amargas, serão difíceis. Nós haveremos de nos ver com a nossa própria consciência. Se isso acontecer, nós não teremos a ninguém a que culpar, senão a nós mesmos. Na avaliação da nossa administração, muitos fatores são considerados: os talentos pessoais, as possibilidades físicas, psíquicas, a disponibilidade de bens materiais que temos, o apoio de familiares, o apoio de amigos, enfim, tudo o que temos ao nosso alcance que faz parte dos nossos recursos. Como administradores fiéis, devemos usar todos os recursos que nos foram confiados por Deus. Não foram nos confiados com propósitos egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Por isso, é muito importante que façamos desde agora uma avaliação de como tem sido a nossa administração. Que sejamos bons discípulos do Evangelho de Jesus. E caso constatemos que não temos sido dos melhores, que a nossa administração tem sido falha ainda, esforcemo-nos para melhorar, porque temos tempo. O cristão, ele pode agir de maneira egoísta, de maneira soberba. Mas ele não pode cair na armadilha da avareza, do orgulho, da vaidade. Ele pode escolher como agir. Ele pode escolher que caminhos tomar. Então, muitas vezes ele escolhe o orgulho, a vaidade, a avareza, a prepotência. Ao invés disso, o cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas através de virtudes que ele deve desenvolver. Isso significa que a piedade, a generosidade, a fraternidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o principal objetivo seja de conduzir as pessoas a Cristo através do Evangelho, através da vivência do Evangelho. Quando se trata de divulgarmos o Evangelho, se for necessário, nós podemos usar palavras. Mas a maior divulgação do Evangelho de Jesus é através dos nossos atos, das nossas ações. Uma jovem chegou na capital e se instalou. Ela vinha de uma pequena cidade do interior do estado para estudar e para trabalhar. Durante os primeiros dias, as andanças para a questão de matrícula, busca por emprego, alugar um apartamento pequeno para morar, lhe tomaram as horas até a exaustão. No entanto, depois de instalada no seu pequeno apartamento, que possuía poucos móveis, ela começou a observar, a ouvir a vizinhança. Eram vozes que vinham dos andares de baixo, de cima, dos lados, vozes de crianças, de adultos, barulhos de fechar portas, vozes que significavam vida ao seu redor. Precisando estudar, pois o seu intuito era de se preparar para o próximo vestibular, ela buscou se isolar de tudo. Entretanto, um ruído que vinha de um prédio próximo, na vizinhança, ela não conseguia anular. Era o som inusitado de um piano. A horas sempre certas, ela podia ouvir a melodia. Não eram músicas, sonatas ou sinfonias. Era, sim, um contínuo exercício no teclado. Pareciam escalas e mais escalas repetidas à exaustão. Estranhamente, todos os dias, os longos exercícios se sucediam, se repetiam. Passaram-se meses e um dia
A jovem pensou, pobre coitada dessa criatura que se deseja tornar uma pianista. Pela continuidade, pela repetição dos mesmos exercícios, ela nunca vai passar disso. Será que é uma criança com dificuldade de aprendizagem? Alguma pessoa especial? E o som passou a ser seu companheiro nas longas horas do estudo e de preparação para o seu vestibular. Certa noite, um amigo a convidou para ir ao teatro. Ela, afinal, estava já há alguns meses naquela cidade e ela apenas vira o prédio do teatro por fora. Nunca tinha tido tempo de ir até lá ou oportunidade. Haveria um lindo concerto musical com uma consagrada pianista. A jovem exultou. Depois de tantos meses de trabalho e estudo duro que reduziam a sua jornada de vida em ir à escola, ir à fábrica e trabalhar, voltar para o apartamento, ela ficou feliz de ter um raro momento de lazer, especialmente um espetáculo que prometia ser muito bom, conforme o amigo lhe falou. O concerto de piano foi maravilhoso. A pianista era uma senhora de uma certa idade que demonstrou durante pouco mais de uma hora ser uma virtuose no precioso instrumento. Após ser muito aplaudida, ela se recolheu ao camarim e a jovem, muito sensível, conseguiu, através de um amigo, chegar até a distinta senhora para a cumprimentar. E qual foi sua surpresa ao perceber que a famosa pianista, a artista tão famosa, era sua vizinha de apartamento, aquela que passava horas e horas todos os dias a dedilhar escalas e mais escalas musicais. E a pianista lhe disse: para manter a agilidade nos dedos e interpretar com propriedade grandes compositores, de forma nenhuma eu posso abandonar os cansativos exercícios diários. Conquistas dependem do esforço contínuo e perseverante. Tudo na vida é, em essência, resultado do esforço de alguém, do trabalho, do tempo, da paciência, das horas. A aquisição de qualidades nobres se dá pelo esforço, da mesma forma que, pelo exercício, se consegue maestria em alguma arte. Toda criatura que utilizar as horas que dispõe na vida com sabedoria, depressa absorverá a grandeza e a sublimidade de que falam os evangelhos e se tornará um representante do céu perante os irmãos na terra, com dedicação para vivenciar o evangelho na vivência diária. O tesouro das horas que dispomos, ele é distribuído de forma generosa para todos. Cada um faz do seu tempo, das horas, o que bem entende. Quem trabalha somente pela paga que recebe, quem não aproveita a oportunidade das horas para crescimento pessoal, na verdade, não terá nada, além do salário do mundo, além de bens materiais. Investir em si mesmo, na sua reforma pessoal, interessar-se pelos outros e se doar é condição de que todos nós podemos desfrutar. Esse texto está escrito no livro Jardim no Lar, que é editado por Neio Lúcio, a Chico Xavier. No livro também Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles, a dona Joana nos diz que ninguém habita esse planeta sem um objetivo, sem uma finalidade superior, uma finalidade maior. Aquele que cultiva a terra realiza uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Todo trabalho é útil, tudo se encadeia em a natureza. Ao mesmo tempo que o espírito
se depura pela encarnação, concorre, ele se torna apto para a realização dos desígnios da providência divina. Cada um tem sua missão na Terra, cada um é útil para alguma coisa. Dessa forma, buscadores que somos, devemos encontrar a nós mesmos, descobrindo depois no que podemos ser úteis. Que habilidade temos? Quais são os nossos talentos? Isso nós devemos buscar em nós mesmos. O que eu posso fazer pela comunidade, pelo povo, pelas pessoas ao meu redor? O que eu posso contribuir para as melhorias de uma forma geral? É o tempo de descoberta e de ação. Cada dia na Terra é uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada com distrações, com ilusões que nós criamos e com quais nos deleitamos ao longo do tempo. Deixa-te conscientizar de que edificação moral, renovação espiritual e construção de bem no mundo são empreendimentos de grande porte e que a vida te enseja, que a vida te possibilita. Se antes fazia parte do grupo que perturbava e afligia, agora tu és instrumento da vida para a glorificação do bem, em nome daquele que é o sumo bem, o nosso Pai de amor e de bondade. Emmanuel, o nobre mentor de Chico Xavier, muito preciso em suas lições, muito de um valor extraordinário, de uma seriedade muito grande, Emmanuel nos diz, simbolicamente, todos temos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nós nos encontramos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, com os quais a divina providência nos considera todos iguais. Estamos aqui na reencarnação e temos tempo. E a partir disso, a divina providência nos considera todos iguais. Mas, simultaneamente, o que nos diferencia uns dos outros é a aplicação individual que nós fazemos do nosso tempo, pela boa destinação do tempo que nós temos. Então, temos tempo, estamos aqui para evoluir. Até aí somos todos iguais. O que a divina providência nos diferencia uns dos outros é pelo bom uso do tempo que nós fazemos. Porque, vamos combinar, né? Nós somos mestres em desperdiçar o nosso tempo. Agora, então, quando a tecnologia está à nossa mão, com um tal aparelhinho que se chama celular, a gente perde muito tempo. Tempo útil, tempo precioso, tempo de edificação pessoal, tempo de esforço, tempo que poderia ser de dedicação pelo outro, pelo irmão necessitado, pela família, por lá, quem quer que seja. Mas nós desperdiçamos ainda muito tempo. Então, todos nós somos convocados não apenas a empregar recursos materiais ou dinheiro, mas empregar nossos outros recursos, que são saúde, condição, profissão, habilidades, entendimento, cultura, relações, possibilidades tantas outras, de que nós somos detentores em favor dos outros. Porquanto, pelas nossas próprias ações, nós somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos créditos e nossos recursos que a divina contabilidade faz, que é a justiça divina. Então, todas as nossas ações, todos os nossos recursos, eles são levados em conta. Permanecemos, então, nos diz Emmanuel, permaneçamos atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos oferecem na nossa experiência diária, aproveitando-as tanto quanto possível. Por quê?
se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida e na carteira do suprimento espontâneo, essa mesma carteira nos enviará, onde estejamos, os dividendos, os juros da nossa conta na divina providência, os dividendos do auxílio, os juros do amor, sem que nós tenhamos que sacar desse dinheiro, buscar senha, buscar aplicativo, não precisa. A divina providência nos manda onde estivermos. Então, olha aqui, ó, como que o texto é bonito, ó. Quando as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida e na carteira do suprimento espontâneo que nos enviará onde estejamos, onde estivermos, os dividendos, os juros do auxílio e a felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem a preocupação de sacar. Os bens que nós armazenamos não é em nosso proveito. Ele fica em nosso proveito, mas nós armazenamos quando nós aplicamos esses bens pelo bem do próximo, pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. E aí fica lá, no banco da divina providência. E uma hora da nossa vida, quando a gente está um pouquinho necessitado, um pouco enfraquecido, um pouco doente, a gente recebe essa devolução do juro, essa devolução da felicidade, essa devolução da saúde integral, porque nós somos bem bons de dizer, se eu tiver saúde, o resto eu faço. Então, vamos fazer. Que o banco armazena lá. E quando a gente precisa, ele manda para nós de volta, em forma de luz, de bênçãos e de paz. À frente de toda dificuldade que nos apareça, nos diz Emmanuel, trabalhemos no sentido de superá-la com alegria. Diante da dor que nos alcance, realizamos o nosso esforço de modo a suplantá-la, mantendo sempre a chama da esperança de tempos melhores adiante. Se tivermos que sofrer, que chorar, que façamos confiantes de que Deus vela por nós e que mais dia, menos dia, os nossos dramas, as nossas dores, as nossas dificuldades serão resolvidos se perseverarmos na ação feliz, na ação dignificadora até o fim. Sem dúvida, Jesus é aquele que nos veio ensinar a extrair o lado bom e útil de todo o sofrimento que nos seja imposto. As grandes conquistas da humanidade, então, elas têm início no esforço pessoal de cada um, disciplinando-se, vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se. Por que vencendo-se a si mesmo? Porque nós temos preguiça, nós temos orgulho, nós temos vaidade, nós temos melindres, e tudo isso a gente precisa vencer, vencer a si mesmo. E quando a gente consegue vencer, a gente se agiganta, a gente tem resultados valiosos, resultados expressivos. Essas realizações, ela tem início no nosso próprio esforço. É possível que a gente não consiga descobrir novas terras, como fizeram antigamente os descobridores, para que nós nos tornemos célebres. Todavia, nós poderemos nos resolver interiormente para o bem, fazendo-nos elementos preciosos no contexto social em que vivemos. Certamente, nós não vamos resolver o problema da fome no mundo, da fome na terra. Não obstante, poderemos atender alguns vários necessitados que encontremos, auxiliando a diminuir o seu problema da fome, a sua angústia, a sua dor. Então, terás condições de oferecer ajuda, terapia, cuidado, através do otimismo, através da coragem, através da esperança, uma vez
que nós não podemos impedir enfermidades físicas que ceifam várias vidas, mas nós podemos, ladeando cada dor, oferecer otimismo, oferecer coragem, confiança, fé, alegria. Diante das ameaças de guerra, nos fala Emmanuel, das lutas, do terrorismo existente que matam, que mutilam milhões de homens, muitas vezes a gente se sente sem recursos, a gente se sente pequeno e a gente não consegue diminuir uma guerra, diminuir um ato de terrorismo, mudando isso para um caminho da paz. Mas a nossa conduta pacífica, os nossos esforços de amor, os teus esforços de amor, eles serão instrumentos para gerar alegria, para gerar tranquilidade, onde estivermos, onde estejas, com aqueles com quem escolhestes trabalhar no amor e dividir as tuas horas. A violência urbana, a criminalidade que reinam por aí, né? Não serão detidas pelos teus mais sinceros desejos e tentativas honestas. A violência urbana, a criminalidade, ela está muito grande, mas sem dúvida a tarefa da educação que desempenhes, modesta que seja, ela influenciará alguém em desalinho, evitando que esse alguém caia no abismo da agressividade, da criminalidade. As sucessivas ondas de alienação mental, de suicídio, que tanto perturbam a sociedade, não cessarão de imediato com o teu trabalho, com a ação da tua vontade. Muito embora a tua paciência, a tua bondade, a tua palavra de fé e de luz conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe oportunidade de reajuste e de renovação. Tudo o que fizermos de bom, no amor, será útil para alguém. Naturalmente, o teu empenho máximo, ele não alterará o rumo de muitas dificuldades que surjam, mas se desejares, contribuirás para o equilíbrio do teu próximo, levando-o para gravitar próximo ao sol de primeira grandeza, que é Jesus. Problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam produzindo volume, eles são mais fáceis de nós resolvermos. E se nós formos resolvendo problemas individuais aqui, ali e lá, nós estaremos concorrendo, colaborando para uma sociedade melhor. Emmanuel ainda diz, dessa forma, faça a tua parte, mínima que seja, e o mundo se melhorará. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem melhora a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena do mundo, começa em busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Não vamos esquecer de que a caridade, ela deve começar com o nosso próximo mais próximo. Qual que é o nosso próximo mais próximo? Nós estamos dentro de nossas casas hoje. O próximo mais próximo é aquele que está dentro de casa conosco. É a nossa família, é o nosso companheiro, são os nossos filhos. Se os teus desejos de paz são sinceros, busca pela paz interior, da consciência tranquila. Transmita a paz àqueles que te cercam. Se queres no futuro o amor reinante no planeta, comece amando intensamente os que estão próximos, a sua família. E, partindo do teu desempenho pessoal para ser mais feliz, ampliando a área de bem-estar para os outros, o mundo se fará mais ditoso e o mal baterá em retirada. Está no Momentos de Coragem também, boa parte da live de hoje, de Joana de Ângeles, Emmanuel, Chico Xavier.
Para finalizar a nossa live, eu vou declamar a prece do alvorecer, tão usada por Divaldo em suas palestras, tão linda, tão harmônica, tão cheia das nossas esperanças, dos nossos anseios. E essa prece já fará parte da prece de encerramento da live de hoje. Senhor, eu gostaria de servir. Eu gostaria de dar o meu contributo em favor de um mundo melhor. Eu gostaria de ser grande e nobre para que a dor batesse em retirada da terra. Eu gostaria de ser como a Via Láctea estrela, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas, ante a minha pequenez, Senhor, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem vive na escuridão. Eu queria ser como a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas, como não conseguirei, então eu te pedirei para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu queria ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim. Como não poderei ser uma seara, ajuda-me a ser um pequeno grão que, caído no chão, se multiplique num milhão e atenda a fome inteira da multidão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, donde se tivesse a visão da terra inteira. Mas, como não tenho valor para tanto, estou aqui a pedir para ser uma pedra pavimentando o caminho por onde seguem os heróis, ou uma escada para ajudar a subida dos homens. Mas, se eu não o lograr, deixa-me ser o primeiro degrau. Ah, eu queria ser, sim, poeta, orador, esteta, artista, musicista, prosador, para cantar a magia, a poesia, a beleza da tua mensagem de eterna pujança. Mas, como me falta o estro, a palavra, a tinta, a empatia, deixa-me, Senhor, ficar à sombra de uma árvore no caminho, para quando alguém passe de mansinho, eu lhe diga: Olá, meu amigo. E ele, olhando-me, possa perguntar quem eu sou. E eu lhe responder tranquilo: Sou seu irmão. Dá-me a tua mão, eu irei contigo. Ó Senhor, muito obrigada porque eu nasci. Muito obrigada porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a atenção de todos e agradeço especialmente a graça de ter a doutrina espírita em nossas vidas, esse manancial de luz e de paz que nos esclarece, nos ajuda e que é um recurso que temos para a nossa melhoria através do nosso esforço pessoal. Muita paz a todos.